Salve a todos, na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Amém. É bom estarmos aqui mais um domingo, louvando e adorando o santo nome do Senhor. Convido a você a abrir comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, do verso 19 até o verso de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 19 ao 34. Todos acharam? Amém. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guarde com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio também terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus. Manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Palavras do Senhor. Amém. Amém. Mês de maio, tradicionalmente, dentre as igrejas, pelo menos as igrejas a qual fiz parte, tradicionalmente, mês de maio é o mês da família. Nós pegamos a data do Dia das Mães, que vai ser domingo que vem. Mães, não faltem. Só falo esse spoiler hoje. Não faltem, tá? Mas tradicionalmente nós recorremos o mês de maio como mês da família, mês referente a todos da casa, do lar, família, principal via de refúgio e abrigo para as pessoas. O começo de nossas histórias começa aonde? Na família. Nascemos, vivemos, temos vida em meio a uma família. Depois que nós nos casamos, nos tornamos um, marido e mulher, depois vêm os filhos, e assim constitui-se uma nova família. Família, local onde todos têm o seu lugar. O lugar para o qual todos devemos nós pertencer. Seja a família, nossa família tradicionalmente,
seja também a família da fé, como o corpo de Cristo, membros uns dos outros. E no lar, na casa, há lugar para todo mundo. Há lugar para o pai, há lugar para a mãe, há lugar para os filhos, para as filhas. Em alguns casos aqui da igreja, nos netinhos, né? Há lugar para os netinhos também na casa, para as netinhas. Até para o cachorro, né, Marlise? Até para o cachorro a gente tem lugar dentro da casa. Todos têm o nosso espaço, todos temos os nossos espaços dentro da casa. O pai e a mãe têm como preciosidade dentro da casa quem? Os filhos e as filhas. E os filhos consideram os pais muito importantes. Por quê? Porque é o pai que tem o dinheiro para o doce, não é verdade? Há um pastor chamado Daniel Coelho, ele relata algo muito interessante de sua filha. Sua filha tem apenas 5 anos. E a sua filha chega para o pai: pai, eu quero a boneca tal. O pai vê o preço da boneca, fala: filha, é o seguinte, o pai queria dar essa boneca a você, mas o pai não tem dinheiro. Essa boneca custa din-din, e muito din-din ainda, filha. E a filha chega para o pai, né? Pai, eu sei o problema que o senhor tem, mas também sei de uma solução para o problema. 5 anos. Eu fui com a mãe para o shopping, e a mãe chegou numa máquina que dá dinheiro, pai. Olha só, o senhor pode trazer essa máquina para casa e você tem dinheiro. A criança tem um certo interesse, tem um certo destreza para isso. Mas também a família, o filho, a filha, também sabe que é dos pais que se recebe o afeto, o carinho, o cuidado, a educação, os valores baseados no amor. Tudo isso a criança sabe que vem do pai e da mãe. É ensinada desde o seu nascimento. É na família que nós deveríamos encontrar todas essas qualidades que citei aqui. Também o conforto, a cooperação, a empatia, a disciplina, muito importante nas nossas famílias, a fé e o sustento em todas as áreas. Deveria ser dessa forma, mas infelizmente, até mesmo as famílias que nós consideramos como as mais abençoadas possuem suas fragilidades. Possuem também questões mais mal resolvidas. E infelizmente, em nossas famílias, nós encontramos muitas pessoas que foram traumatizadas pelos seus pais, avós, tios. No Brasil, infelizmente, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, é comum encontrarmos muitas mães solteiras, mães que foram abandonadas pelos seus maridos e criam seus filhos sozinhas. Também tem um outro lado também, temos pais também que foram abandonadas pela mãe e sustentam os filhos hoje em dia. Consequências que infelizmente o mal tem atacado a nossa família. Há também pessoas que no convívio familiar infelizmente se sentem rejeitados. E por conta de se sentirem rejeitados, também rejeitam a sua família. Nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos a vida e a salvação de um carcereiro. Mas se você notar na história desse carcereiro, não somente ele é salvo, mas sim também toda a sua família, todos da sua casa. Nós podemos tirar um pouco do texto que provavelmente esse carcereiro era um pai responsável pelo sustento financeiro da família, como guarda, como carcereiro. Provavelmente também possuía filhos. E a palavra de Deus nos mostra que logo quando estremece aquela prisão,
Logo quando as grades foram soltas, o que acontece? O carcereiro acorda. Acorda assustado. Primeira coisa, quem trabalha no cárcere precisa estar dormindo? Pode estar dormindo? Pode ou não pode para guardar alguma coisa? Não, né? O carcereiro não pode estar dormindo, ele estava dormindo. Despertou do sono. Parece que foi pego em flagrante, não é verdade? Ele vê todo estremeçar, todo tremor, as consequências desse tremor, as celas se abrindo, os presos sendo libertados. O carcereiro faz então, pega uma espada e tenta se suicidar. Diante disso, diante das dificuldades desse carcereiro, nós podemos pegar esse pequeno exemplo e adentrar a nossa família, pois todas as nossas famílias possuem também dificuldades, falhas, buracos, lacunas. E diante das nossas dificuldades, infelizmente, o nosso interior se enche de amargura e nós queremos desistir do problema que se encontra na família. Quando o carcereiro pega aquela espada e tenta se matar, ele não estava pensando nos seus filhos, na sua esposa ou quem é que esteja na sua casa. Ele só queria se livrar da culpa que ele estava carregando ali, de não conseguir manter os presos, visualizar os presos, né? Cuidar dos presos. Ele não estava conseguindo fazer isso. Tanto é que ele dormia. E quando acontece a libertação dos presos, ele tenta se suicidar. E diante disso, ele quer desistir da sua vida. Ele quer desistir do problema. E muitas vezes a nossa família, a gente também quer desistir do problema encontrado na família. Nós pensamos da seguinte forma, não sei se acontece na sua família, mas na minha geralmente acontece. Frases como, meu filho não tem mais jeito, eu vou desistir do meu filho. Não há nada que faça para que mude o meu filho. Meu pai é muito cabeça dura. Meu pai não escuta. Sempre é a razão do meu pai. Eu vou desistir disso. A minha mãe é muito teimosa. Ela insiste naquilo que ela acredita, não ouve. Parece que não entra, tanta teimosia. A minha irmã gosta de mandar na casa. Nunca vi isso. Eu vou desistir de tudo. Diante do problema encontrado na família, desafio você a pensar como Paulo e Silas. Vamos voltar um pouquinho na história. Nós acabamos de ler que Paulo e Silas foram levados ao cárcere. Por que Paulo e Silas foram levados ao cárcere? Paulo e Silas estavam em Filipos e eis que uma mulher que adivinhava o futuro das pessoas, de certa forma endemoniada, diz a palavra de Deus, perturbava Paulo constantemente. Esses são filhos de Deus. Deixa eu ver o versículo que ele fala aqui. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até os demônios estavam evangelizando na hora. O problema é que aquela mulher não parava de perturbá-los. Estava constantemente falando isso no ouvido de Paulo, até que Paulo se irrita e expulsa aquele demônio, expulsa o inimigo na vida daquela mulher. E quando ela é curada, quando o espírito maligno sai da vida daquela mulher, os patrões daquela mulher, que lucravam com as adivinhações dela, ficaram irados e colocaram Paulo e Silas contra o povo romano. E o povo romano se enche de fúria e quer que os dois sejam presos, pois o costume deles não é o mesmo costume dos nossos.
Na casa também é assim, né? Quando os costumes são diferentes, principalmente quando a gente casa, a gente quer prender um outro dentro de casa ou fora de casa. Mas pegaram Paulo e Silas e meteram na prisão. Deram um monte de chicotadas nele, açoitaram eles e os prenderam. E a prisão deles teve a responsabilidade do carcereiro. Ora, você vai cuidar deles, porque eles são presos devido ao que eles fizeram. Mas o que ele fez? Não sei que o povo estava pedindo para que ele fosse preso e foi preso. Enfim, qual é a atitude de Paulo e Silas depois de serem açoitados e presos? Eles louvavam. Eles louvavam o santo nome do Senhor. Cantavam louvores. Olha só que situação. 3 pessoas, Paulo, Silas e o carcereiro. 3 pessoas que estavam em situações difíceis de se lidar. 2 pessoas optaram em se entregar ao Senhor. E uma decidiu querer tirar a própria vida. Talvez quando você entregar a sua situação para o Senhor, possa acontecer algo que aconteceu na vida do carcereiro. Paulo e Silas louvaram o nome do Senhor enquanto esteve preso. Teve essa atitude de louvar o Senhor. O carcereiro quis tirar a própria vida. Mas o Senhor teve misericórdia do carcereiro e usou aqueles que estavam louvando para livrá-lo. Não somente da condenação em si, mas sim de salvar aquele carcereiro. Isso traz algo muito importante para nós. Pode ser que, talvez, a grande dificuldade, o problema que encontramos na família, seja a solução para encontrarmos a salvação do Senhor em nossa vida. Talvez nós precisamos crer mais no Senhor Jesus, como Paulo falou para aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Isso remete à nossa família. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Precisamos ser pessoas que encontram em Jesus a resposta para os nossos clamores, a resposta para os nossos problemas, a resposta para aquele filho que precisa do Senhor, a resposta daquele sobrinho, daquele neto, do avô, da avó, que precisam urgentemente do Senhor. Precisamos crer que o Senhor pode mudar a nossa família. E quando Paulo avisa aquele carcereiro, espera aí, estamos aqui, não faça isso, não faça mal algum, porque estamos todos aqui. Não tire a sua própria vida. O carcereiro compreende que aqueles homens, Paulo e Silas, têm algo diferente, tem algo remetente à sua salvação. E ele chega diante de Paulo e Silas, aquele carcereiro, e se prostra e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu falo a vocês hoje, amada igreja, que salvação que a sua família procura. Será que é a salvação do alcoolismo? Do filho que dá dor de cabeça, da filha que dá dor de cabeça? A amargura de um avô, de uma avó que não se lembra dos seus próprios filhos e netos? Qual é a salvação que a nossa família precisa? Saiba, meu amado, minha amada, e quando a palavra de Deus é pregada na vida daquele carcereiro, na vida da família daquele carcereiro, a salvação se torna presente naquele lar. A salvação se torna presente a todos naquela família. A salvação, então, pode estar próximo do problema que você tem na sua família.
Basta você crer no nome santo e precioso de Jesus, pois o Senhor Deus tem a resposta e a saída para todas as áreas que nós precisamos da nossa vida. Pois o Senhor é um Deus completo, um Deus que nos salva das cabeças aos pés, diante de todos os problemas. E quando aquela família, então, é salva, é batizada, então a família, essa mesma família, em forma de gratidão, chega até Paulo e Silas e começa a cuidar dos seus ferimentos. Lavou-lhe os vergões dos açoites. Na verdade, eles lavaram os açoites primeiro, depois batizaram. A palavra de Deus diz isso. Mas como forma de gratidão, aquela família lava os seus ferimentos, cuida dos seus ferimentos. Os da própria casa cuidavam daqueles que trouxeram salvação a eles. Olha só que importante isso. Como isso é bom, vindo diretamente de Deus. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que no lar também é o cuidado dos nossos ferimentos. Ferimentos dos nossos filhos, ferimentos dos nossos pais, ferimento dos avós. O lar é o local para cuidarmos dos nossos ferimentos. Na família, Deus nos concede esse momento de nos expor, de não nos esconder daquilo que nos machuca, de sermos cuidados pelos próprios de casa. E uma das formas de nós sermos cuidados dentro do nosso lar é o diálogo. Porque quando nós somos cuidados uns dos outros, nós ouvimos uns aos outros. Nós discutimos, mas também nós dialogamos. Nós conversamos. Quando há conversa, quando há diálogo, há o cuidado dos ferimentos. A família, no livro de Atos, também ele é muito importante. Atos nos mostra, se você ler o livro de Atos, nos mostra que o lar é o local de koinonia. Vocês sabem o que é koinonia? Koinonia é comunhão, local onde todos são comuns. As igrejas primitivas, ou as primeiras igrejas do cristianismo, se formam dentro dos lares. Por que é que se formam dentro dos lares as primeiras igrejas? Porque é no lar que há intimidade. É no lar onde Deus se encontra. É no lar onde há reconhecimento do Senhor. É no lar onde nós somos comuns. E logo após isso, o que acontece na vida daquela família, salvos pelo Senhor através de Paulo e Silas? Há um banquete. Olha só a ceia. Um banquete vindo do Senhor para a sua família. A alegria depois da salvação daquela casa. Da mesma forma a nossa casa é um local de alegria, pois o Senhor está conosco naquele lar. Não importa o que aconteça, a presença do Senhor está naquela família. A intimidade do Senhor está ali, presente. Que possamos nos entregar ao Senhor diante das dificuldades da nossa família. Que possamos nos entregar no seu amor. Louvar ao Senhor independente daquilo que estamos passando. Por mais difícil que seja as coisas que acontecem no nosso lar, sempre vai ter um filho de Deus que vai falar: calma, não te faça mal algum, todos estamos aqui. O Senhor está aqui. Sempre vai ter alguém para falar isso no nosso lar. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui. Calma, tenha um pouquinho de paciência.
as coisas vão se acertar, mas por enquanto vamos estar juntos. Local é isso, lar é isso, família é isso, onde todos nos encontramos. E depois de celebrarmos a nossa salvação, temos como cear diante do Senhor em nossas vidas. Mas para que a salvação aconteça no nosso lar, convido a você crer. Creia no Senhor Jesus. E tu e a tua casa será salva. Que o Senhor possa abençoar a sua família. Que nesse mês Deus possa causar transformações em nosso lar. A começar de nós, família da fé, família de Cristo. Que o Senhor abençoe a todos. No nome santo de Jesus. Amém.